Em meio a um mundo cada vez mais barulhento, acelerado e repleto de pressões externas, surge uma busca silenciosa e profunda: a serenidade. Vivemos cercados por notícias que nos afetam, problemas que parecem maiores do que realmente são, e situações que fogem ao nosso controle. Nessa correria, muitos procuram respostas em técnicas modernas, em conselhos rápidos, ou até em soluções passageiras que prometem paz interior, mas raramente entregam algo duradouro. É aqui que o estoicismo se apresenta como um farol antigo, porém atemporal. Essa filosofia, nascida na Grécia e cultivada em Roma, não promete uma vida sem dificuldades, mas oferece algo ainda mais valioso: a capacidade de encontrar calma no meio do caos. A ideia central é simples, mas poderosa. Não podemos mudar tudo o que acontece fora de nós, mas podemos sempre escolher como reagimos internamente. Essa mudança de foco abre as portas para uma vida mais equilibrada, mesmo em meio às tempestades. No cotidiano, a verdadeira força não está em endurecer o coração diante das dificuldades, mas em cultivar uma serenidade interna que nada consegue abalar. Os estoicos deixaram claro que o objetivo não é viver como alguém frio e indiferente, mas sim como alguém capaz de manter clareza e firmeza, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa serenidade é uma força tranquila, uma espécie de âncora que impede que sejamos arrastados pelos ventos da vida. Imagine poder atravessar engarrafamentos, pressões no trabalho ou até notícias perturbadoras sem perder sua paz. Isso não significa ignorar as emoções, mas sim compreendê-las, colocá-las em perspectiva e não deixar que elas governem nossas decisões. Esse poder de resposta consciente e não reativa é o coração do estoicismo, e é também a chave para transformar qualquer momento turbulento em uma oportunidade de crescer mais firme, mais lúcido e mais centrado. Um dos maiores ensinamentos dos estoicos é aprender a separar aquilo que sentimos das circunstâncias que nos rodeiam. Muitas vezes acreditamos que somos arrastados pela vida, como se estivéssemos presos a uma corda que nos puxa para direções que não escolhemos. Mas a verdade é que essa corda pode ser solta. Não temos o poder de controlar o clima, o trânsito, as opiniões alheias ou mesmo o passado, mas sempre podemos decidir como reagir diante disso. Essa é a essência da liberdade estoica: escolher onde colocar nossa energia e foco. Um exercício simples pode ajudar a tornar esse princípio mais claro. Pegue uma folha de papel, faça 2 colunas e escreva de um lado o que não pode controlar e do outro o que está sob seu controle. Essa prática nos mostra de forma concreta que grande parte do nosso sofrimento vem de lutar contra aquilo que jamais estará em nossas mãos. Quando aprendemos a soltar a corda, a vida se torna mais leve e descobrimos que nossa paz depende muito mais de nós do que das circunstâncias. Imagine-se no meio de uma tempestade furiosa, com trovões, ventos e ondas ameaçando te derrubar. Agora imagine que, em vez de ser arrastado por esse caos, você permanece no olho da tempestade, onde reina a calma absoluta. Esse estado de serenidade profunda é o que os estoicos chamavam de ataraxia, a imperturbabilidade. Não se trata de deixar de sentir ou de se tornar insensível, mas de aprender a não se deixar carregar pelas ondas emocionais que normalmente nos dominam. A prática para alcançar isso começa de forma simples: estar presente. Respire profundamente, observe o que acontece ao seu redor, traga sua mente para o agora. Esse exercício, que hoje chamamos de mindfulness, era já praticado em essência pelos estoicos como um caminho para manter o equilíbrio interior. Com a repetição diária, aquilo que antes abalava com facilidade começa a perder a força. O mundo não deixa de ter tempestades, mas você descobre que pode atravessá-las mantendo-se firme, claro e centrado, como alguém que encontrou o silêncio no coração do barulho. Muitas vezes o peso dos nossos problemas não vem do que realmente acontece,
mas da história que contamos sobre o que acontece. Os estoicos chamavam isso de visão objetiva. Olhar para os fatos como eles são, sem aumentá-los, sem dramatizá-los e sem se iludir. Essa prática é como limpar um vidro embaçado para enxergar a realidade com clareza. Em vez de pensar, tenho um problema horrível no trabalho, você pode descrever com objetividade. Há uma situação no trabalho que exige minha atenção. Ao retirar o julgamento carregado de emoção, o problema perde parte de sua força e se torna algo muito mais administrável. Esse exercício simples de escrever ou refletir sobre os fatos, sem adjetivos, nos dá a oportunidade de responder com calma em vez de reagir com desespero. A objetividade não é negar a gravidade de certas situações, mas reconhecer que só podemos agir corretamente quando vemos as coisas como realmente são. Esse olhar lúcido nos torna mais justos, mais eficazes e, acima de tudo, mais serenos diante da vida. Entre as práticas mais poderosas do estoicismo está a premeditatio malorum, ou premeditação dos males. À primeira vista pode soar estranho. Por que imaginar cenários ruins de propósito? Mas a sabedoria está justamente aí. Ao visualizar os obstáculos que podem surgir, você se prepara mentalmente para enfrentá-los com mais força e menos medo. Pense em uma apresentação importante, em uma conversa difícil ou até em uma perda inesperada. Quando você antecipa o pior que pode acontecer e imagina como lidaria com isso, algo curioso acontece. O medo começa a perder o poder sobre você. Em vez de ser pego de surpresa, você já treinou sua mente para responder com clareza e firmeza. Não se trata de pessimismo, mas de realismo. É o mesmo que um atleta que se prepara para diferentes cenários de competição. Quando chega o momento real, ele já está pronto. Os estoicos entendiam que essa prática não apenas fortalece a resiliência, mas também aumenta a gratidão, pois quando o pior não acontece, aprendemos a valorizar ainda mais o que temos. O desapego emocional é uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Muitas vezes sofremos não pelos acontecimentos em si, mas pelo apego excessivo a coisas que estão fora do nosso controle. Quando nos prendemos demais ao resultado de um projeto, à opinião de alguém ou até a objetos materiais, ficamos vulneráveis a uma frustração constante. Os estoicos ensinavam que o verdadeiro desapego não é indiferença, nem frieza, mas sim a sabedoria de reconhecer que colocar nossa felicidade em algo instável é construir sobre areia. Um exercício prático é perguntar-se diante de qualquer situação: isso está sob meu controle? Se a resposta for não, então é hora de respirar fundo e soltar. Visualize esse apego como um balão que você deixa subir até desaparecer no céu. Esse gesto mental não é renúncia, mas sim um ato de proteção da sua paz. O desapego não tira a intensidade da vida. Pelo contrário, ele permite que você viva de forma mais plena, sem se perder em amarras que só geram sofrimento. A autossuficiência emocional, que os estoicos chamavam de autarquia, é a capacidade de encontrar dentro de si mesmo a base para a paz e a felicidade, em vez de depender do que está fora. Quando depositamos nossa tranquilidade em pessoas, resultados ou circunstâncias, vivemos numa montanha-russa emocional. Felizes quando tudo dá certo, arrasados quando algo sai do previsto. Já a autossuficiência é como cultivar um jardim interno que floresce independente da estação. Isso não significa se isolar ou deixar de valorizar relacionamentos e conquistas, mas sim não colocar neles o peso da sua estabilidade. A chave está em viver de acordo com seus próprios valores, em ser guiado pela sua razão e princípios, e não pelo humor ou aprovação alheia. Um exercício prático é definir quais são seus valores inegociáveis, e a cada noite, refletir se suas ações do dia estiveram alinhadas a eles. Esse tipo de prática fortalece o senso de integridade e cria uma paz que não depende do que o mundo entrega ou tira. Ser autossuficiente emocionalmente é, em última análise,
ser livre. Os estoicos acreditavam que a razão deve ser a bússola que guia nossas ações, especialmente em momentos de turbulência emocional. Quando somos dominados pela raiva, pelo medo ou pela ansiedade, quase sempre acabamos tomando decisões das quais nos arrependemos depois. A prática estoica, portanto, é criar uma pequena pausa entre o impulso e a ação. Essa pausa, por menor que seja, abre espaço para que a razão entre em cena e nos ajude a escolher a melhor resposta. É como respirar fundo antes de responder a uma provocação, ou refletir antes de enviar aquela mensagem impulsiva. Com o tempo, essa disciplina mental se fortalece e cria um senso de domínio sobre si mesmo. Outra ferramenta poderosa é a revisão diária. Ao final do dia, olhar para as próprias atitudes e perguntar se foram guiadas pela clareza ou pelo impulso. Esse exercício não é para se culpar, mas para aprender. Afinal, cada reflexão é uma oportunidade de treinar a mente para que no dia seguinte a razão esteja ainda mais à frente das emoções. Entre as práticas mais valiosas dos estoicos está a reflexão diária, um momento reservado para revisitar as próprias ações e emoções com sinceridade. Marco Aurélio, por exemplo, usava esse exercício em seus escritos, que mais tarde se tornaram as meditações. A ideia não é se punir ou ficar remoendo erros, mas observar com clareza. Onde agi de acordo com meus valores? Onde deixei minhas emoções me dominar? Esse hábito simples funciona como um espelho da alma, permitindo que cada dia seja um aprendizado. Pode ser feito em forma de diário, escrevendo algumas linhas antes de dormir, ou até em silêncio, mentalmente, revisando as situações mais marcantes do dia. Perguntas como: o que fiz bem hoje? O que poderia ter feito melhor? E o que aprendi com isso? Ajudam a construir consciência e fortalecer o autocontrole. Aos poucos, essa prática se transforma em um guia interno, que ilumina o caminho e nos mantém alinhados com quem realmente queremos ser. A virtude era considerada pelos estoicos o bem supremo, acima de qualquer riqueza, status ou prazer momentâneo. Para eles, viver de forma virtuosa significava alinhar pensamentos, palavras e ações com a razão e com a natureza. Virtude não era uma ideia abstrata, mas algo prático. Ser justo nas relações, corajoso diante das adversidades, moderado nos desejos e sábio nas escolhas. Diferente de bens materiais, que podem ser perdidos a qualquer instante, a virtude é algo que ninguém pode tirar de nós, e por isso é vista como a única verdadeira riqueza. Quando orientamos nossa vida por esse princípio, descobrimos uma liberdade interior que não depende das circunstâncias externas. Mesmo em meio às maiores dificuldades, quem vive pela virtude mantém a dignidade e a paz de espírito. Esse caminho exige disciplina, mas também oferece uma recompensa duradoura. A certeza de que estamos vivendo de acordo com o melhor de nós mesmos. No fim, o estoicismo nos mostra que a serenidade não é um destino inalcançável, mas uma prática diária, construída pouco a pouco. Não existe um ponto final em que nos tornamos totalmente imperturbáveis. Existe sim um caminho de constante exercício e aprendizado. Cada reflexão, cada momento de autocontrole e cada escolha guiada pela razão se somam como tijolos de uma fortaleza interior. A vida continuará trazendo desafios, perdas e imprevistos, mas a forma como reagimos a eles é o que define a qualidade da nossa existência. O verdadeiro poder está em perceber que não precisamos esperar que o mundo seja perfeito para encontrarmos paz. A serenidade nasce quando entendemos que, apesar do caos externo, sempre haverá dentro de nós um espaço de calma, ao qual podemos retornar. E quanto mais cultivamos esse espaço, mais descobrimos que a tranquilidade não depende do que acontece, mas de quem escolhemos ser diante do que acontece. Agora que você percorreu esses ensinamentos estoicos, perceba o poder que carrega dentro de si. Cada princípio, desde cultivar a serenidade e soltar o que não se pode controlar,
até usar a razão como guia e praticar a reflexão diária. É uma ferramenta para construir uma vida mais forte, clara e plena. O mundo continuará cheio de desafios, turbulências e incertezas, mas você não precisa ser refém deles. A verdadeira liberdade nasce quando escolhemos como reagir, quando transformamos cada emoção, cada dificuldade e cada momento em uma oportunidade de crescimento. A serenidade não é um prêmio distante, é uma escolha diária, um exercício constante, e está ao alcance de quem decide assumir o comando da própria mente e do próprio destino. Lembre-se, você pode não controlar tudo ao seu redor, mas sempre pode dominar a si mesmo. E é exatamente nesse domínio interior que reside a força que transforma desafios em aprendizado, adversidades em resiliência e a vida comum em algo extraordinário.